เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos com mais uma review de A Torre de Sunset About. Então, pessoal, esse episódio foi fenomenal. O que foi esse episódio? Eu chorei 850 milhões de balde, gente. Não foi nem 750 milhões mais não. Já fomos por 850, viu? Meu Deus, o que essa série está fazendo comigo. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito. E eu vou definir esse episódio em 3 palavras, gente, que é árduo, avassalador e perfeito. Misericórdia, o que foi isso? E a gente vai comentar sobre ele agora. Então vamos lá. O episódio parece que se inicia ali um dia depois, ou algumas horas depois, do que aconteceu entre o Ail e o T, né, gente, em relação ali ao esfrega do T no Ail, e depois o Ail querer beijar ele e o T se afastar. Aí nessa cena, gente, o T ainda continua confuso, mas eu acho que mais do que confuso, ele não consegue aceitar pra si mesmo o que ele sente, né. A gente já vê que o Ail, ele já está decidido, sabe, ele quer ficar com o T. O Ail vai tentando se aproximar do T, mas o T afasta dele, né, gente. Como ele também ignora o que aconteceu entre eles e até tenta focar na aula ali. O Ail até tenta também focar na aula, né? Tentar não pensar sobre isso, mas ele não consegue. Afinal de contas, o coração dele está disparando. Ele quer o T, ele já decidiu pra si mesmo que ele quer o T. E a gente percebe ali que machuca muito ele essa confusão e essa não aceitação de si próprio do T, né, gente? Ele realmente machucou muito o Ail nesse episódio. A gente entende o lado dos dois, né, gente? O T, ele realmente se sente muito confuso ali. É muito difícil pra ele descobrir a própria sexualidade, aceitar a si próprio. Tem toda a questão ali da pressão psicológica que ele sofre, né? A mãe dele fala ali que ele tomava remédio pro estômago, que ele só ficava estudando o tempo inteiro, entendeu? Então o T realmente sofre uma pressão psicológica bem forte. Ele não só sofre a pressão psicológica, como ele também coloca uma própria pressão psicológica nele, gente. Então, assim, o T é um personagem muito complexo e eu entendo total ele fazer o que ele fez nesse episódio, ok, gente? A gente compreende, sim, ele agir dessa maneira. Ele não é um vilão, como algumas pessoas estão falando aí, gente. Não, ele é um adolescente confuso e a gente na fase de adolescente ali, a gente faz merda mesmo, entendeu? Com o afastamento do T, o Ail, ele se sente machucado, obviamente, mas ele também já começa a sentir um certo desconforto, sabe? É muito difícil pra ele ficar ali do lado do T, né? E depois o Ail começa a fazer o gesto que ele faz pra indicar que ele quer que o T coce as costas dele, né, gente? E aqui, ele faz durante um tempinho, sabe? Eu acho que o Ail, ele fez isso de propósito, como se ele tivesse feito um teste ali para o T, que se o T se afastasse de vez, aí ferrou mesmo, entendeu? Mas o T, ele não se afastou, ele levantou a mão ali e começou a coçar as costas do Ail, né, gente? E aí essa cena que já tava assim bem intensa mesmo entre eles, ela se torna complicada, né, gente? Porque a mãe dele aparece ali e aí acontece um jantar aqui na família do T, né, gente? Porque o irmão dele voltou, o irmão dele, ele trouxe a namorada dele, né, gente? E aqui a gente vê a mãe do T sem querer sendo muito inconveniente, sabe? Tornando ali a atmosfera muito difícil e o T, mas principalmente por Ail, porque a gente vê que o Ail se sente muito machucado quando a mãe dele fala ali da Tarni, né, gente? O Ail sente ciúmes da Tarni, sim. Inclusive é uma coisa que ele conversa com o T no finalzinho, né? Que, porque que ele não pode ter direito de sentir ciúmes da Tarni, né, gente? E a certa pressão, a certa heteronormatividade que o T tem ali na vida dele, né? Vê que o T se sente incomodado, sim, ser comparado ao irmão o tempo inteiro, né, gente? E aí, quando essa comparação acontece, toda a pressão que o T já coloca a si mesmo parece que dobra, né? Porque nesse momento também ele vê ali o irmão dele com a namorada dele, né? Dele toda feliz ali, também falando de netos e tal. E ele até olha pro Ail nesse momento, né, gente? Então aqui eu acho que também é uma cena que fez com que o T não queira ficar com o Ail depois, gente. Ele realmente, a questão da heteronormatividade presente na vida dele o tempo inteiro, se sente confuso, né, gente? Também tem a questão aqui da mãe dele falar da Tarni, pro T trazer a Tarni, pra eles fazerem ali um jantar todo mundo junto, entendeu? E nesse momento o Ail realmente fica chateado, gente, né? E com razão, afinal de contas ele gosta do T, né? Não bastasse ele já tá machucado ali por causa do T, ele fica ainda pior porque a mãe dele não só fala da Tarni, que a Tarni é a namorada do T, como ela também pede para o Ail contar pra ela caso a Tarni e o T se tornem namorados oficiais, digamos assim, entendeu? Quando a cena corta, a gente tá com os dois, né? O T tá dando carona para o Ail levar ele ali pro cais, né, gente? Quando eles estão na moto ali, o que acontece é que o Ail pergunta pro T como que tá o relacionamento dele com a
Tarne, né? Como é que está as coisas? E o T responde que está a mesma coisa. E nesse momento o Aiu, ele murcha, né? Ele fica todo tristinho ali e o T percebe isso, né, gente? Finalmente o T captou ali alguma coisa na expressão do Aiu, né, gente? E aí ele para a moto e fala que ele não quer que o Aiu se sente desconfortável, que ele não quer que isso atrapalhe ali o que tá acontecendo entre eles, né, gente? E aí o Aiu vira pra ele e fala: por que eu não posso me sentir desconfortável? Por que eu não posso sentir ciúmes, entendeu? E aí o T, ele não responde, gente, mas ele dá um olhar suplicante para o Aiu, que foi assim, gente, de arrepiar inteiro. A química desses dois, a atuação desses dois melhora a cada episódio, gente. É surreal o que BKPP faz nessa série, gente. É surreal mesmo. O que foi esse olhar suplicante, sabe? Esse olhar totalmente doído que o T dá pro Aiu, gente. Ele quase chora nesse momento. E o Aiu percebe isso, sabe? Que tá muito difícil ali para o T toda a situação, que ele realmente está sofrendo, que ele tá basicamente suplicando ali para ele não se afastar dele, né, gente? Porque eu acho que o T sentiu que o Aiu ia começar a se afastar dele por causa dessa questão dos ciúmes e tal. O Aiu simplesmente acalma o T e fala que tudo bem, ele não vai sentir ciúmes, que ele não vai deixar com que isso interfira entre os dois ali, né, gente? E aí, nesse momento, o Aiu, ele até dá um sorrisinho ali e o T se sente mais calmo e continua prosseguindo ali com a carona, né, gente? Mas essa cena foi incrível, gente. Muito bem feita, muito maravilhosa. Atuação fenomenal dos dois, gente. Entretanto, gente, na próxima cena, a gente vê com que o T fala não condiz com as atitudes dele, né, gente? Porque eu já falei pra vocês, o T é uma confusão, sabe? É uma intensidade, gente. Ele sente tudo e ele sente tudo com muita força, entendeu? E isso provoca uma confusão dele ainda maior, sabe? Ele realmente não sabe como agir. E é por isso que ele faz essas coisas que ele faz, né? Praticamente não queria que o Aiu se afastasse dele, mas ele próprio se afastou do Aiu, né, gente? Tem toda a questão aqui que também aqueles pensamentos, aquelas falas da mãe dele em relação à heteronormatividade já começa aqui a matutar muito na cabeça dele e deixar ele ainda mais paranoico do que ele já está. Então, assim, gente, ele se afasta do Aiu, né? Só que reparem no seguinte, mesmo ele não querendo ficar perto do Aiu, ele continuou acordando 4 horas da manhã. Obviamente, ele não ligou pro Aiu ou sequer respondeu a mensagem dele, mas ele está acordado, gente. Ele está acordado. Simboliza muita coisa assim, gente. Simboliza que por mais que ele tente se afastar totalmente, ele não consegue. Alguma coisa no coração dele, gente, o amor que ele sente pelo Aiu ali, impede com que ele se afaste total, sabe? Então, sim, gente, ele levanta 4 horas da manhã mesmo, ele fica ali matando o tempo ali no Instagram, vendo no Instagram a foto dos amigos dele com a namorada deles, e ele fica pensando nisso, né? A questão da heteronormatividade extremamente presente na cabeça dele, né? O T tá vivendo uma guerra internamente, sabe? A questão ali da criação dele, das coisas que a mãe dele fala, das coisas que a sociedade espera dele, e do outro lado tem todo o amor que ele sente, tudo tá gerando uma extrema confusão, uma extrema guerra internamente dentro dele, gente. Essa guerra, ela provoca uma intensa confusão dentro do T, né? Porque de um lado tem a questão do Aiu, do outro lado tem a questão da heteronormatividade, digamos assim. Então, eles estão em constante embate dentro da cabeça dele. E esse embate, gente, ele não é definido. Tem hora que um lado ganha, tem hora que o outro lado ganha. Essa cena mesmo, o lado da heteronormatividade, ele está mais na frente, digamos assim. Mas o lado do amor do Aiu também está presente ali, e é por isso que o T está acordado 4 horas da manhã, mesmo que ele não interage com o Aiu. Uma cena, o T está com a Tarne, né? Ela convidou ele ali para os dois ficarem juntos. No entanto, gente, por mais que ele esteja com a Tarne, ele só está com ela fisicamente, porque a mente dele, o coração dele está no Aiu, gente. Ele não larga o celular o tempo inteiro e toda hora ele olha para a mensagem que ele não respondeu do Aiu. O Aiu também não mandou mais mensagem para ele, né, gente? O Aiu não mandou mais mensagem para o T também, gente, porque o Aiu não quer forçar o T, entendeu? Ele respeita o T, ele faz o máximo possível para respeitar as escolhas do T, mesmo que ela machuque ele, né, gente? Mas quando a emoção fala mais forte, quando ele é machucado com muita força mesmo, aí não tem santo que aguente, né, gente? Aí não tem como o Aiu não se machucar, não tem como ele falar a sinceridade com o T, né, gente? E ele fez isso nesse episódio várias vezes, inclusive, né? Mas seguindo aqui nessa cena, gente, essa cena foi muito incrível, gente. Essa cena com a Tarne, gente, ela foi muito intensa, cara. É uma palavra que define bem essa cena, foi a questão da intensidade, gente. Porque, como eu falei pra vocês, o T ainda tem essa guerra dentro da mente dele. E a Tarne, gente, ela é uma pessoa boa, sabe? Ela é amiga do T, tá? E ela é apaixonada por ele, sim, gente. Ela gosta dele e quer ficar com o T, gente. Não só ela tá querendo ficar com o T, como ela tá se perdendo por ele, sabe? Ela tá meio que desviando ali o foco das coisas dela, a palavra dela, em prol do T, gente. Porque ela realmente gosta dele. Ela realmente fica pensando ali se ele gosta dela ou não, o que ele tá fazendo. Ela quer ficar perto dele, entendeu? E aí, gente, o que acontece? Colocou ali um sutiã roxo, né? E ela colocou ali uma blusa um pouco transparente, né? Que dá pra ver que a cor do sutiã dela é roxo, né, gente? Pede o T para colorir uma flor ali pra ela, né, gente? E depois que ela entrega o caderno pro T, gente, a Tarne até
pega o cabelo dela, joga um pouquinho pra trás, ela expande um pouco o seio dela pra ver se o T realmente capta a mensagem, né, gente, em relação ao sutiã dela. E aí, gente, o que acontece é que o T, ele concorda em colorir, e aí ele olha assim para o estojo ali de lápis, e observem essa cena, gente, o lápis roxo tá do lado do lápis vermelho, gente. E o que acontece, gente? O T escolhe o lápis vermelho. Essa cena já simboliza que o T escolheu o Ail no lugar da Tarni, né, gente? Eu acho que isso ficou muito claro nesse episódio, inclusive. E outra coisa também, gente, é que tem toda a questão ali daquela cena da praia no episódio anterior, onde o T colocou flor no lábio do Ail, depois colocou flor atrás da orelha dele, o Ail fez a mesma coisa com ele. A gente vê aqui, gente, que por mais que essa guerra interna esteja dentro dele, o coração dele já tem a resposta, gente. Ele escolheu o Ail. Tá mais do que claro pra todo mundo que o T escolheu o Ail, que por mais que ele não compreenda, por mais que ele se sente confuso em relação a tudo, o coração dele não se sente, gente. Ele escolhe o Ail o tempo inteiro. Todas as cenas ele escolhe o Ail. E mesmo que ele se afaste dele, a gente vê que ele não consegue se afastar totalmente, né, porque o coração dele não deixa. Obviamente que o T escolher a cor vermelha, né, fez a Tarni se sentir chateada, nervosa, ela até levanta ele xingando, né, porque ela realmente pensa que ela está perdendo o foco das coisas dela em prol do T, né, gente, que ela está se perdendo pelos sentimentos que ela tem por ele, né, gente. Nesse momento ela pergunta qual é o problema do T, se o T ainda gosta dela, se o T ainda quer ter alguma coisa com ela, e o T, ele não responde essas perguntas, né, que ele não sabe por que ele está agindo dessa maneira. E aqui ela enfia o Ail na conversa, né, ela fala que ele acordou ali 4 horas da manhã para falar com o Ail. Basicamente, ela tá insinuando aqui que o T dá mais atenção para o Ail do que ela, né, gente. A Tarni joga real para ele. Ela vê para ele e fala que o T precisa de um tempo ali para saber o que é que o coração dele quer. E aí ela se afasta dele, né, gente. Nesse momento o T se sente ainda mais confuso, né, gente. Como eu falei para vocês, a confusão dele é muito intensa, né? Tanto que ele pega e se joga na grama, né, gente. E tem toda a questão ali também dele receber uma mensagem do Ail. E aí quando ele recebeu essa mensagem do Ail, os sentimentos que ele tem pelo Ail falou ainda mais alto. E vê que ele se sente feliz sim do Ail ter mandado mensagem para ele, né, gente. Então assim, é a confusão que está dentro da cabeça do T. A próxima cena, ele está com o Ail, gente. E o Ail, ele ainda está determinado a conquistar o T, gente. A gente vê que o Ail já decidiu para si mesmo que ele quer ficar com o T. E eles estão ali estudando numa cafeteria, né, gente. O Ail, ele já desconfia porque o T não falou para eles estudarem na casa do T. O Ail, ele ignorou isso de primeiro momento, né, gente. Só que aí quando ele estende a mão para poder pegar a mão do T e o T se afasta, gente, aqui que o Ail, ele não consegue segurar os sentimentos dele mais, né? Ele simplesmente pergunta por que eles estão numa cafeteria. Ele também fala que não é pro T agir dessa maneira, sabe? Essa maneira que ele age machuca o Ail. O Ail, ele deixa implícito ali, né, gente, é que ele não consegue ignorar o que acontece entre eles, gente. Coisa que o T tenta arduamente. O T tenta porque tenta ignorar, ele tenta porque tenta esquecer as coisas que acontecem entre ele e o Ail. A atração, essa paixão intensa que um tem pelo outro, né, gente? O Ail não consegue ignorar isso. E nessa cena ele fala isso, que ele não vai conseguir ignorar isso. Ele vira pro T e fala que se o T quiser voltar a ser o que eles eram, né, que não é possível mais, se ele continuar se comportando dessa maneira, a gente vê que o Ail, ele tá bem magoado. Ele fala pra eles não serem amigos mais, né, já que o Ail deixa o T tão desconfortável assim, é melhor eles se afastarem de vez, né, gente? E aí depois que o Ail fala isso, o T fica sem reação e com aquela cara de triste de sempre, né, gente? Então assim, T, eu te entendo, mas realmente tá complicado, né, amigo? Realmente você tá machucando muito o bebê, gente. E o bebê não merece ser machucado, ele só merece ser feliz. A frieza do T, gente, em relação ao Ail, machuca muito o Ail, gente. Ele não consegue se concentrar nos estudos. Eu acho que, na minha opinião, é por isso que ele tirou uma nota tão ruim, sabe? Porque, por mais que ele estude ali com o T, acontece tanta coisa entre eles ali que eu acho que a cabeça do Ail, ela não consegue focar nos estudos, porque ele simplesmente fica pensando no T, gente. Isso é perfeitamente normal, entendeu? O Ail, ele é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa que tá passando por um monte de coisas ali, ele é muito jovem também, e realmente ser machucado pelo T tantas vezes assim é muito complicado, né, gente? É difícil lidar com tudo isso. E isso tá refletindo nos estudos dele, na minha opinião. E é por isso que ele tirou uma nota tão ruim, gente. E o T não enxerga isso, gente. E o T, ele não compreende isso, né, gente? Ele simplesmente acha que o motivo do Ail tirar uma nota baixa é porque o Ail não estuda o suficiente ou porque o Ail não tem a capacidade de fazer a prova, né? Basicamente que o Ail é incapaz, né, gente? Na visão do T, claro, tá? Isso aqui não é a minha visão, não. A minha visão eu já falei pra vocês. Na minha opinião, o Ail tem total capacidade de passar no teste, sim, mas tudo que acontece entre ele e o T mexe muito com a cabeça dele, ele não consegue concentrar na prova, né, gente? E aí o que acontece é que o T vê a nota dele, né, gente? E aí quando o T vê a nota dele, o T extremamente confuso, né? Afinal de contas, ele deu aula particular para o Ail foi bem na prova teste que eles fizeram, porque que ele tirou uma nota tão baixa, né? Acontece é que o Ail decide se afastar do T, né, gente? Mas aí quando o Ail decide se afastar, o T não permite.
limite, né? E os amigos falam que vão comer alguma coisa, o Ail fala que não, e aí ele vai embora sozinho, né, gente? E aí o T também fala que ele vai embora, né? E aí na hora que o Ail, ele tá ali na rua, o T olha pra ele e ele grita ele, né, gente? Nesse momento o Ail começa a sair correndo do T, né, gente? A gente vê aqui que ele realmente quer se afastar porque ele não quer se machucar mais, né, gente? Mas o T consegue alcançar ele. Na hora que o T alcança ele pergunta por que ele tirou uma nota tão baixa, se ele não revisou ali as coisas que o T ensinou pra ele. O Ail fala que ele revisou sim, e o T pergunta então por quê, né, gente? O Ail, ele murcha completamente. Eu amei a atuação do PP, gente. O olhar que ele deu, um olhar tão abatido, gente, que foi muito eu comparei muito com o olhar que o T deu pra ele na motocicleta, né, gente? A gente vê aqui, basicamente, o Ail expressando ali com os olhos que o que conseguir concentrar nas provas, o que faz ele ser totalmente machucado ali é o T, gente. Ele tá tentando passar isso pelo olhar que ele deu para o T, mas o T, ele não captou essa mensagem, gente. Basicamente, o Ail quase chorou, gente. Eu acho que até a gente vê ali um pouquinho de lágrima nos olhos dele, né, gente? E aí o T tenta acalmar ele, vira pra ele e fala que eles vão mudar o jeito de estudar, que ele vai dar uma maneira de o Ail conseguir melhorar a nota dele, né, gente? E aí, depois que o T fala isso, gente, o Ail percebeu ali que o T não captou a mensagem, que o T não consegue compreender ele, né, gente? E aí ele joga real, vira pro T e fala: você não entende, você nunca me entendeu. E aí ele fala: você não sabe que eu estou magoado. E ele olha intensamente para o T, e aí o T simplesmente fica sem reação nenhuma, né, gente? A gente vê aqui que o Ail, ele tá se afastando, gente, porque ele está cansado de se machucar. Por mais que ele compreenda, por mais que ele respeite o tempo do T, que ele respeite as escolhas do T em relação a ele se afastar, em relação a ele agir frio com o Ail, está machucando muito ele, gente. Que ele já foi machucado ao ponto de não conseguir suportar mais, né, gente? Então, ele está se afastando, gente. Amores, novamente que eu falei pra vocês, o T, ele tenta se afastar do Ail, gente, mas o coração dele não permite ele se afastar totalmente. Então, ele está morrendo de saudades do Ail, ele pensa em mandar mensagem pra ele quer ter o Ail de volta ali com ele, né, gente? Mas ele resiste a esse impulso, sabe? Ele resiste a esse sentimento dele, né? No entanto, ele rapidamente prepara um material específico para o Ail estudar, gente. Ele leva muito tempo pra fazer isso, tanto que a mãe dele até reclama com ele, né, gente? Por que ele tá fazendo isso, né? Que ele tem que resolver um monte de coisa ali, mas as falas e atitudes do T, gente, o Ail é a única prioridade dele, né, gente? Como o próprio Ail disse, ele está magoado, né, gente? O T compreendeu que ele machucou sim o Ail, né? E ele vai tentar ali fazer as pazes com ele, né, gente? Então ele prepara ali o material para o Ail estudar, e aí ele vai até o local onde o Ail mora, né? E pede ali a empregada para poder entregar para o Ail, né, gente? Ou seja, entregar de um jeito secreto, né, gente? E aí quando ele abre o caderno, gente, ele faz uma expressão tão abatida ali, uma expressão que a gente vê que ele tá com muitas saudades do T, mas ao mesmo tempo que o T é a pessoa que mais anda machucando ele. A gente vê também a confusão por parte do Ail, né, gente? De um lado tem toda ali a questão da dor e do outro lado tem toda a questão ali do amor incondicional que ele tem pelo T, né, gente? E aí o que acontece é que ele olha ali pra baixo e nesse momento ele vê o T, e aí o T olha pra ele, e aí o Ail olha pro T de volta, os dois eles ficam se olhando, né, gente? E aí depois o Ail, ele desce ali as escadas e vai até o T, né, gente? E nesse momento os dois, eles simplesmente se encaram, né, gente? O que foi essas encaradas de BKPP novamente, gente? No época de BKPP, ela é surreal, gente. Ela é tenso, é muito profundo, te causa tantas coisas, gente, há tantas emoções que eles causam apenas em troca de olhares que te arrepia, que o T se aproxima e o Ail afasta dele, né, gente? E aí depois o Ail fica parado ali, e nesse momento o T se aproxima bastante, né, bem próximo mesmo, e beija o pescoço do Ail. E aí eles se encaram intensamente, né, gente? E aí o Ail novamente se afasta do T. Os dois se encaram intensamente, eles vão andando ali, se encarando, e aí depois o Ail, ele se afasta do T, né, gente? E o T vai atrás dele, né, gente? Embaixo da escada, né, gente? Longe do olhar de todo mundo, só os dois ali no mundinho deles, e nesse momento o Ail se abraça o T, gente. E o T tava precisando e muito desse abraço, gente. Não só o T, mas o Ail também. Os dois estavam precisando desse abraço entre eles, sabe? É um abraço que diz muito, sabe? Que diz que eles estão ali um para o outro, entendeu? Que eles compreendem um ao outro, e é uma belíssima, incrível. Eu acho que esse abraço aqui define total o amor dos dois, sabe? Inclusive é uma cena tão bem feita, né? Porque a câmera é uma câmera fixa, gente. O diretor adora usar uma câmera fixa, né, gente? Câmera parada, sem corte nenhum, de um abraço. Foi maravilhoso. Eu dei um grito, eu dei um surto, eu falei assim, meu Deus, cara, esses dois são perfeitos, perfeitos. Eles têm que ficar juntos, gente. Os dois se perdem juntos, gente. Eu acho que eles estão representando bem demais uma paixão extrema ali que um sente pelo outro, gente. Eu amei esse abraço. Eu amei mesmo. Foi maravilhoso.
maravilhoso, inclusive, né, gente? E aqui a gente vê os dois extremamente perdidos um pelo outro, né? E aí o Wei chama o T pra poder ir nadar. Eles vão nadar, né, gente? Eu já quero deixar uma coisa clara pra vocês, é que esse abraço, ele acalmou muito o coração do T e o coração do Wei, sabe? Curiosidade aqui também, gente, o Wei, ele está usando uma blusa, e traduzindo do inglês para o português, são as seguintes palavras: coisas que não serão ditas, né? Ou coisas que eu não direi, gente. Define bem o Wei e o T, gente, que só com troca de olhares ali, só com os olhares, eles já passam tudo pra gente, né, gente? Não precisa de diálogo. Simplesmente com a troca de olhares, com as encaradas dos dois ali, eles passam totalmente os sentimentos dos personagens, eles passam o que eles estão sentindo aí em relação um ao outro. É fenomenal, gente. É extraordinário o que a Nadão Bangkok está fazendo, gente. É extraordinário a química de BKPP conseguir transmitir isso tudo com apenas o olhar entre eles, gente. É fenomenal. E aí, gente, na hora que os dois estão nadando juntos ali, acontece um diálogo intenso entre eles, né? Eu quero destacar desse diálogo a fala do Wei, né? Que ele fala que ele não quer controlar nada, que tem um momento que ele só se permite afundar, gente. E aí, nesse momento, ele afunda, o T afunda com ele, né? E bom, gente, eu quero dizer que essa cena é belíssima, muito bem feita. Quem os bastidores desse episódio sabe como que foi difícil para a Nadão Bangkok fazer essa cena, gente. Como que o trabalho deles ficou impecável, gente. Essa cena é belíssima, lindíssima. Ela representa muita coisa, gente. Cada elemento ali tem o seu significado, gente. A Nadão, ela tá elevando num nível assim, gente, que é extraordinário mesmo. É o beijo mais lindo que eu já vi em Boys Love, é o beijo mais bem feito, é o beijo que deve ter dado mais trabalho, gente, porque sim, BKPP tiveram que ter aula de mergulho para poder aprender a controlar o fôlego, para poder fazer essa cena, gente, porque o beijo foi extremamente longo, gente. Foram mais de 20 segundos se beijando debaixo d'água, gente. E o que foi esse beijo, né? E, gente, o T, simplesmente longe do olhar de todos, só ele e o Wei ali, eles no mundinho deles, né, permitiu ser quem ele é. E eu acho que esse beijo, gente, definiu pra gente a sexualidade do T, gente. Na minha opinião, na opinião do Kennedy, o T não vai se descobrir como bissexual no final da série, gente. Pra mim, ele é gay. Eu acho que esse beijo deixou isso claro, e eu vou explicar isso pra vocês agora, né? O que acontece é que o Wei sorri para o T sorri pro Wei, e esse beijo, gente, ele vem pelo T, não é o Wei. Então o T beija o Wei, né, gente? Nesse momento que ele vai beijando o Wei, observem que ele coloca a mão no peito do Wei, né, gente? Algumas pessoas falaram que quando o T colocou a mão no peito do Wei, ele sentiu que o Wei não é uma mulher, né? E é por isso que ele recuou ali no final, gente. Mas eu acho que isso não faz sentido, porque presta atenção como que tá o beijo antes dele colocar a mão e depois que ele começa a colocar a mão, gente. A partir do momento que o T sentiu que o Wei é um homem, que não é uma mulher, gente, ele aprofunda o beijo se torna ainda mais intenso. Eu não estou maluco, isso não é coisa da minha cabeça, a cena mostra isso, gente. O beijo vai se tornando mais rápido, mais intenso, gente, e obviamente que ele continua com a mão ali no peito do Wei, gente, o tempo inteiro sentindo que o Wei é um homem, gente. A Nadão, ela fez essa cena, o roteiro da série tá caminhando para o T se descobrir como gay, gente. Depois da cena da masturbação dele, foi exatamente claro pra gente que o T é gay, gente, que ele não tem atração por mulheres, né? Pode ser que ele se descubra depois bissexual, pode, gente, mas eu acho muito difícil. Na minha opinião, gente, os dois são gays, tanto o T quanto o Wei, os dois são gays, gente. Eu achava sim que o T poderia ser bissexual, mas depois dessa cena assim, e completou com a cena da masturbação, eu acho muito difícil o T se descobrir como bissexual, né? Prosseguindo aqui no beijo, gente, assim, beijo maravilhoso, impecável, perfeito, muito bem filmado, gente, belíssimo, belíssimo. Foi um beijo que foi debaixo d'água e deu pra ver tudo claramente, com um beijo extremamente intenso, que representou muito para os dois, sabe? Eu acho que nesse beijo aqui, o Wei sentiu que o T escolheu ele, sabe? E é por isso que ele tá tão feliz depois, sabe? Que ele sorri pra ele ali. E, gente, quando o Wei sorri para o T sorri pra ele de volta, gente. E ele não quis ficar com o Wei, porque percebeu que o Wei não é uma mulher. Eu acho que não faz sentido, gente, porque senão depois do beijo, o T não ia ficar sorrindo para o Wei, gente. Claramente ele vê que o Wei é um homem, entendeu? Depois do beijo ali, eles saem de mãos dadas juntos do mar, né, gente? A gente vê que o T se sente mais leve, se sente mais feliz também, né? Como se ele tivesse tirado um prego do coração dele, né, gente? O Wei também, gente. O Wei também está muito sorridente, né? E aí, nesse momento que os dois, depois que terminam de vestir a roupa, né, o Wei, ele se aproxima ali do T, o T se aproxima dele de volta. Os dois, eles colocam uma mão no ombro do outro, né? No maior estilinho namoradinho se namora, bem intenso essa cena mesmo. Pergunta, e agora, né? E aí o T, tipo, e agora o quê? E aí o Wei fala que é em relação a eles dois, né? O que vai acontecer com eles dois, né, gente? E aí, nesse momento, o T olha pra ele e fala, não podemos deixar do jeito que está, gente? Ou seja, gente, o T, ele só se permite ser gay, ele só se permite ter as coisas com o Wei longe dos olhos das pessoas, gente. Só os
dois juntos, né? O T, ele quer esconder tudo ali, a guerra interna dentro dele, fazendo ele novamente se machucar e machucar o Ail, né, gente? Porque nesse momento o Ail desaba, gente. Ele vê ali que o T não está pronto para aceitar o relacionamento dele, gente. E não só ele não está pronto, como o T fala que um dia ele vai parar de se sentir assim, sabe? Então a gente vê aqui o como que o preconceito, como que a questão ali da heteronormatividade, o como que a questão ali da sociedade, como que a questão ali de toda a pressão que o T coloca em cima dele está atrapalhando ele de ser feliz com a pessoa que ele ama, gente. E também isso provoca toda a confusão ali, toda a questão da descoberta da sexualidade dele, deixar ele ainda mais intenso, deixar ele ainda mais confuso, ainda mais exausto, ainda mais cansado de tudo isso, né, gente? E aí o que acontece é que ele simplesmente, basicamente fala que ele não vai ficar com o Ail, né, gente? E aí o Ail desaba mesmo, que ele começa a chorar, ele basicamente implora para o T, e eu acho que o T, ele simplesmente ficar olhando pro Ail nessa cena, já simboliza que o T, ele realmente não estava preparado para isso, gente. Ele não estava preparado para ver o Ail desabar na frente dele dessa maneira, gente. Ele simplesmente entrou em choque, ele simplesmente congelou enquanto estava olhando para o Ail, gente. E o Ail nessa cena, gente, machucou todos nós, gente. Ele destruiu o nosso coração. Ficou falando, desculpa, o que foi que eu fiz de errado, doeu e muito, gente, porque o Ail não fez nada de errado, gente. Mas aqui ele está procurando intensamente a aceitação do T, gente, porque ele ama o T, ele quer ficar com ele, entendeu? E aí, gente, essa cena foi assim de destruir todos nós, gente. Quando ele ficou falando que o T sente a mesma coisa, ficou empurrando ele, você sente a mesma coisa que eu? Por que você tá fazendo isso? Por que você fica me machucando tanto assim? Por que você age dessa maneira, sabe? Enquanto ele fala que o T sente a mesma coisa que ele, né, gente? Obviamente que o T sente. No momento o Ail, ele desabou tanto ali, mas ele não recebeu o conforto do T, né, gente? O T basicamente não fez nada, né? Que como eu falei pra vocês, na minha opinião, eu acho que o T entrou em choque ali, né, gente? Ele só acordou desse choque depois que o Ail virou pra ele e falou que não vão ser amigos mais, né, gente? E enfiou na cabeça dele de vez que ele vai se afastar do T, gente. E é o que ele faz. Ele se afasta do T completamente. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o coração do T e o coração do Ail não permitia eles se afastarem total, gente? Mas aqui o coração do Ail foi tão machucado que dessa vez ele não aguentou. Ele realmente decidiu se afastar completamente do T, gente. Quando o T cai na real, quando o choque some, é nesse momento que o T desaba, gente. Observem nessa cena, gente. A expressão do BK vai mudando ele completamente e ele começa a desabar, ele começa a chorar, porque ele percebeu ali que ele perdeu o Ail, gente. E assim, foi de doer muito essa cena, uma cena muito bem feita, mas que faz você chorar. 477 milhões, 880 bilhões de baldes, gente. O que foi essa cena? O que foi a intensidade? O que foi a emoção que esses dois causam na gente, gente? É surreal. Bom, gente, o que acontece é que agora eles se separam, né? Então vamos seguir o ponto de vista do Ail e depois eu comento o que tá acontecendo com o T. Seguindo o Ail, gente, a gente vai ter aqui uma cena extremamente intensa. Uma cena que eu sei que você que faz parte da comunidade LGBTQIA+, com certeza se identificou bastante, né, gente? Do Ail com os pais dele, né, gente? Basicamente, o Ail, ele já está completamente acabado, gente. Não ter sido aceitado pelo T ali, digamos assim, gente, eu acho que fez o Ail pensar que o problema está nele, gente. Que ele é um erro, sabe? Eu acho que essa cena com os pais dele é o Ail tentando corrigir esse pensamento, sabe? É o Ail tentando procurar ali algum apoio. Eu acho que os pais dele foi perfeito nessa cena, gente. Eles falaram exatamente o que o Ail precisava escutar nesse momento, sabe, gente? O Ail realmente estava destruído ali nessa cena. E eu acho que ela simboliza bem isso, né? Porque ele começa a chorar desesperadamente e ele tá procurando ali uma aceitação, sabe? Uma aceitação que ele não conseguiu ter com os pais dele, gente. E, diferentemente do que eu pensei, o Ail, ele não saiu do armário pros pais dele, né, gente? Ele simplesmente pergunta se os pais dele têm orgulho dele, né, gente? E nesse momento que ele pergunta isso, ele tá desabando e muito, gente. O que foi a atuação do PP? O que foi essa cena, gente? É só uma responsabilidade de extrema profundidade, gente. É uma cena muito bem feita, né, gente? E aí o Ail pergunta se os pais dele têm orgulho dele e os pais dele falam que sim, que eles sempre têm orgulho do Ail, né, gente? Que eles sempre vão amar ele, né, gente? Eu acho que o Ail, ele precisava escutar isso, sabe? Eu fiquei muito feliz dos pais dele perceberem ali o como que o Ail estava batido, sabe? E mesmo percebendo o filho deles desabando daquela maneira, o filho dele ainda não estava pronto para comentar o que está acontecendo, eles simplesmente respeitaram e simplesmente falaram ali o que o Ail precisava escutar. Acudiram ali, confortaram o Ail do jeito que ele precisava, gente. Foi maravilhoso. Essa cena foi fenomenal. Eu só aplaudo a Nadão Bangkok, gente. O que foi essa cena? Incrível.
Próxima cena é a cena do sutiã. E assim, gente, diferentemente do que algumas pessoas estão teorizando e estão falando, na minha opinião, na opinião do Kennedy, o Ail não vai transicionar no final, gente. Eu não acredito que ele é uma pessoa trans. Eu acho que não. O que eu acho que essa cena representa, gente, é o seguinte. A gente viu ali o T tocando no peito dele enquanto ele tava beijando ele, né, gente? Eu acho que isso ficou na cabeça do Ail ainda, entendeu? Então, quando ele coloca o sutiã ali, eu acho que ele tentou se mudar ali pra ter a aceitação do T, gente. Que eu acho que nesse momento o Ail pensou que se ele fosse mulher, o T ia aceitar ficar com ele, sabe, gente? E essa cena representa muita coisa, gente. A primeira coisa que essa cena representa, gente, na minha opinião, é como que as atitudes do T conseguiu quebrar o Ail momentaneamente ali, né, gente? Porque ele coloca o sutiã, ele tira a foto ali, posta no Instagram, né, gente? E aí depois ele apaga ela rapidamente. E a gente vê que o Ail, ele amou mais o T do que ele mesmo, sabe? Isso é um problema, gente. Pra você amar uma pessoa, você tem que amar a si mesmo muito mais. Porque se você amar uma pessoa mais do que você ama a si mesmo, você está fadado ao sofrimento, meu querido. Realmente, você precisa se colocar em primeiro lugar. E uma das coisas que eu já quero falar aqui, gente, jamais mude quem você é em prol do amor, gente. Porque se a pessoa não te ama do jeito que você é, o problema está na pessoa, não está em você. Você é perfeito do jeito que você é, ok? Jamais esqueça isso, gente. E eu acredito que o Ail, ele captou essa frase no final da cena, né, gente? Porque depois ele tira o sutiã e começa a chorar ali desesperadamente, porque ele percebe ali que não é quem ele é, entendeu, gente? Ele não é uma mulher, ele é um homem, gente. Por mais que ele não tenha aceitação do T por ele ser um homem, gente, depois ele coloca a si mesmo em primeiro lugar, gente. Ele ama quem ele é. E se o T não quiser ficar com ele, problema é do T, gente. Eu acho que o final da cena representa isso. Mas mude você mesmo em busca de aceitação ou em busca de agradar alguém, ok, gente? Se ame sempre em primeiro lugar. A Nadão Bangkok passou isso com essa cena. E essa cena foi incrível, belíssima, maravilhosa. A atuação do PP, toda a construção da cena ali, gente, foi impecável, maravilhoso. Eu só aplaudo a Nadão Bangkok, gente. Mas e você? Você acha que o Ail é uma pessoa trans? Comenta a sua opinião aqui pra gente. Gente, tenso, né, gente? Nossa senhora. E aí, como se não bastasse essa intensidade de cena ali, veio a próxima cena, que também foi um tiro, gente. Porque o que foi essa cena, gente? Simplesmente o T recebe ali a foto que o Ail postou, né, de sutiã e tal, numa pose mais feminina, né? O amigo dele fala que o Ail apagou rapidamente a foto, né, mas que ele conseguiu printar ali, ele mandou pro T e pergunta para o T o que aconteceu com o Ail, por que ele postou isso, sabe? Os amigos dele também querem compreender o que está acontecendo com os dois, né, gente? E aqui o T simplesmente não responde, ele simplesmente olha pro celular, ele olha pra foto do Ail, mas o que eu quero falar pra vocês nessa cena é quando o T, ele olha para a foto do doidão ali, do protagonista do filme chinês, gente, e nesse momento o T se sente excitado, gente, ele fica excitado, e aí ele vai aliviar a si mesmo, né, gente? Só que aí ele vai aliviar a si mesmo pensando em um homem, né, gente? Ele fica olhando pro quadro ali do protagonista do filme chinês enquanto se masturba, gente. Enquanto ele está se masturbando, ele começa a chorar, gente. A gente vê aqui que tá muito difícil pra ele aceitar de verdade quem ele é, gente, por toda a questão que eu já falei com vocês, pressão da sociedade ali, a questão da heteronormatividade ser muito presente na vida dele ali também, entendeu, gente? E essa cena foi extremamente intensa, é uma cena extremamente profunda, é uma cena que machuca e muito, principalmente você que é uma pessoa gay, você que é uma pessoa lésbica, gente. Vê que tá doendo no T ele aceitar quem ele é, sabe? Ele se masturbar ali pensando em homem enquanto chora, gente. É uma cena extremamente pesada, é uma cena que machuca e muito, e a atuação do BK, a entrega que ele dá pra esse personagem, gente, é surreal. São cenas extremamente complicadas de fazer, são cenas que exigem tudo dele e ele entrega, gente. Que representa muito sem diálogo, gente. É simplesmente a cena, você sente tudo que o T tá sentindo. Uma cena necessária e uma cena que simbolizou muita coisa. E aí depois corta pra uma cena do T indo até a Tarni, pedindo pra ela falar que ama ele, né, gente? Acho que aqui o T quis saber de vez se ele sente atração por mulheres, ele quis saber de vez se ele ainda tem algum sentimento também pela Tarni, né, gente? E a Tarni fala que ama ele, mas o T não consegue falar de volta, gente. O que acontece é que a Tarni, ela também desaba, né, gente? Ela fica triste ali, ela fala que ela se sente usada pelo T. E sim, gente, ela foi usada pelo T, ok, gente? Eu não vou condenar o T pela atitude que ele teve com a Tarni, gente. Um adolescente que está passando por um processo muito intenso, um processo de descobrir a própria sexualidade, que está perdidamente apaixonado pelo amigo dele de infância, que corresponde aos sentimentos dele, e não só corresponde aos sentimentos dele, como ele está determinado a querer ficar com ele, gente. Então, assim, que o T é simplesmente um humano, gente. Ele está sujeito a erros e acertos, os dois, inclusive, né? No caso aqui, o T e o Ail. E também tem toda a questão ali do T ser simplesmente um adolescente que está se descobrindo, gente. Não condenem o T pelas atitudes dele, ok, gente? A gente fica com dó da Tarni, a gente fica com dó do Bess? Fica, porque eles são personagens que, infelizmente, foram arrastados ali pela essa turbilhão, pela essa tsunami de emoções que existe entre o T e o Ail, gente. Mas, assim, a vida é assim, entendeu? Essas coisas estão sujeitas a acontecer na vida real. E a Nadão Bangkok, ela fez isso, gente. Ela pegou
pegou um boys love e transformou numa realidade, gente. É um relacionamento que você consegue enxergar a realidade, a verossimilhança dentro dele, entendeu, gente? Então, assim, eu só aplaudo mesmo, porque são cenas incríveis, muito bem feitas. Eu acho que essa cena aqui vai fazer com que a Tarni saia de vez de cena, sabe? Eu acho que depois dessa aqui, a Tarni percebeu que o T não quer ficar com ela mais. E eu digo mais, acho que a Tarni percebeu sim que o T sente alguma coisa pelo Aiu. Agora vamos parar um pouquinho o tempo pra gente comentar o Aiu, gente. O que acontece? Realmente está completamente arrasado com tudo o que aconteceu, né? Ele desistiu de ir pra faculdade de atuação, né, gente? Ele falou que vai trabalhar num resort. Por que que ele fez isso, Kennedy? Na minha opinião, pessoal, o Aiu, ele desistiu nesse momento, porque se ele passasse na faculdade, o T ainda seria muito presente na vida dele, sabe? Eu acho que o Aiu, ele chegou a um ponto que ele não quer o T na vida dele mais, sabe? No sentido assim, que ele quer afastar o T, gente, pra superar o T, pra ele não sentir tanto essa dor com o T perto dele, né, gente? Com o T sendo frio daquele jeito, com o T recusando os sentimentos do Aiu, os próprios sentimentos, gente. A gente sente a dor do T e sente a dor de si próprio, né, gente? Eu concordo total com o Aiu. Eu acho que sim, eu acho que nesse momento os dois precisam ficar afastados um do outro, poderem pensar, para eles poderem processar tudo o que aconteceu e ver qual é o melhor caminho, né, gente? Gente, que o Bez entra na jogada aqui, né, gente? Porque o Bez é perfeito, gente. Eu amo o Bez, sim. Eu não shippo ele com o Aiu. Eu confesso pra vocês que eu não shippo ele com o Aiu. Gente, o Aiu não gosta do Bez, gente. Então, realmente, eu acho que ele ficar com o Bez, ele ter alguma coisa com o Bez, vai ser pra tentar superar o T. E aí, gente, o que acontece é que o Bez, ele vai até o resort do Aiu, né, gente? Porque o Aiu parou de ir na hora. Nas aulas, o Bez ali tá preocupado, né? Vou falar pra vocês que o Bez é perfeito, ele é uma pessoa que respeita as decisões do Aiu, aceita elas, tá sempre ali pra ele, sempre ali ao lado dele, gente. E por mais que o Bez seja perfeito, gente, a gente não pode esquecer que a gente não manda no coração. E o coração do Aiu não pertence ao Bez, gente. A gente sabe que o Aiu ama o T, entendeu, gente? Então, não, eu não shippo Aiu e Bez mais, gente. Eu shippei no comecinho ali, mas não shippo mais, gente, porque eu sei que o Aiu gosta do T, gente. Aqui eu achei incrível, sabe? Eu amei a atitude do Bez, mostrando ali que ele tá pro Aiu, entendeu? Ele engolindo ali os próprios sentimentos, porque a gente sabe sim que o Bez gosta do Aiu, porque com certeza ir até o Aiu e ver que ele tá destruído ali, abalado por causa do T, com certeza deve ter machucado o Bez, né, gente? Mas mesmo assim, ele tá lá, ele tá lá pra ser a âncora, pra ser o suporte, pra dar o apoio para o Aiu, gente. Nesse momento, o Bez fez o que todo mundo queria fazer, gente. Ele abraça o Aiu, e o Aiu tava precisando muito desse abraço, gente, muito mesmo, e eu aplaudo o Bez por essa atitude, gente. O Bez é perfeito, e muito que o Bez tivesse o par dele, né, gente? Porque sim, eu acho que o Bez não vai terminar com o Aiu, e a gente vai discutir isso mais na prévia do episódio 5, que eu irei comentar ela pra vocês no final do vídeo, ok? Retornando aqui nessa cena, o Bez também descobre que o Aiu desistiu da faculdade, né, gente? Que ele não quer estudar mais, né, gente? E aí o Bez até fala pra ele que ele não pode fazer isso, sabe? Que é pra ele não agir dessa maneira, sabe? Ele entende que o Aiu tá triste, mas o Aiu tem os seus objetivos, sabe? Ele tem os seus sonhos de vida, e ele não pode desistir dos seus sonhos em prol de outra pessoa, entendeu? E o Bez se oferece ali, ele fala, não, eu te ajudo, ele oferece ali pra ajudar ele e tal, né? O Bez sempre ali para o Aiu, né, gente? Nesse momento o Aiu tá completamente exausto e o Bez respeita a decisão do Aiu, né, gente? Indo agora para o T, gente, o que tá acontecendo é que o T, ele tá afastado do Aiu, né, gente? É o que eu falei pra vocês quando tava no ponto de vista do Aiu. Eu acho que nesse momento a melhor coisa para os dois seria ficar afastado um do outro mesmo, sabe? Pra cada um lidar com o seu próprio jeito, com tudo que aconteceu entre eles, né, gente? Com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo entre eles, né, gente? Mas o que acontece é que chegou o dia do T se inscrever na faculdade, né, gente? Ele tá indo ali pra Bangkok, e nesse momento o Bez e os amigos dele aparecem ali, e o Bez comenta com o T que o Aiu desistiu, que ele não vai prestar mais o exame ali de admissão para a faculdade e que ele vai trabalhar no resort com os pais dele. O que acontece é que o T fica completamente sem reação a saber que o Aiu desistiu de ir pra faculdade, gente. Ele não manda uma mensagem pro Aiu, os amigos dele até olham pro T de um jeito um tanto estranho, né? Perguntam o que foi que aconteceu entre eles e que independente deles estarem brigando ou não, o Aiu, ele tá bem machucado, sabe? Ele tá bem magoado com tudo. E aí o T só olha pros amigos dele e fala que ele tem que ir pegar o avião, né, gente? E quando ele pega o avião ali, no avião, ele fica olhando pro celular dele o tempo inteiro e ele fica matutando ali com si mesmo, né? A guerra interna dentro dele. E chega na faculdade, é uma cena incrível, é uma novamente parada, e aí o T olhando pra faculdade, né? Gente, e aqui ele já começou a pensar na ideia de desistir da vaga dele para dar ela para o Aiu, gente. Então sim, essa decisão ela não foi totalmente repentina, não. Desde que ele chegou ali na faculdade, ele começou a pensar isso, gente. A Nadão mostrou isso pra gente, né? Porque essa cena dele só olhando pra faculdade, depois desviando o olhar, depois olhando para ela de novo, foi longa. E mesmo que a gente não tenha os pensamentos do T, mesmo que a gente não tenha um diálogo, só com a interpretação ali visual da cena, a gente percebe que o T já está pensando em desistir da vaga dele para dar para o Aiu, né, gente? Ele vai
fazer a inscrição ali, né, gente, ele ainda fica pensando se ele dá a vaga dele para o Ail ou não, né, gente, lembrando que o Ail, ele é o primeiro da lista de espera, então se algum dos 10 ali desistir, o Ail entra no lugar deles, né, gente. Você também já pensando que o T daria a vaga para o Ail, né, gente, e aí, nesse momento ali, o cara fala que fecha ali 11h30 e é 11h25, pensando ali que ele não vai precisar dar a vaga dele para o Ail, só que aí, de repente, aparece a última candidata ali, e aí, nesse momento, o T vê que ele vai ter que decidir se ele vai dar a vaga pro Ail ou se ele não vai dar a vaga pro Ail, né, gente, e aí, a câmera corta, mas a gente já sabe que o T deu a vaga pro Ail, né, gente, a câmera corta, mas a gente vê a expressão na cara do BK, a gente vê a expressão ali, a atuação fenomenal do BK, que ele decidiu sim desistir da vaga dele, ele deu a vaga dele para o Ail. Pra ser sincero, gente, eu não tenho nem palavras, cara. Eu fiquei sem palavras com essa atitude do T. Eu entendo a atitude dele, mas, cara, é muito difícil, porque ela tem pró e contras. E os contras e os prós são no mesmo nível, gente. Então, assim, é muito intenso. Sei que isso também contribuiu, né? A questão ali do T se sentir culpado dele ter machucado o Ail o suficiente, avassalador. É muito árduo essa decisão que ele tomou. E, assim, gente, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que ele teve ali um impulso completamente perdido e apaixonado, gente. Porque a gente acompanhou a trajetória do T. A mãe dele falando ali que ele tomou vários remédios pro estômago, com crise de ansiedade, que ele virou à noite estudando. A gente vê ali todo o material do T depois na cena, destruir você inteiro, gente. Eu não tenho palavras para descrever o que foi essa decisão que o T tomou. A simplesmente fez isso por amor, pensou que era a decisão certa, mas depois percebeu que não era, gente. Ele não podia ter feito isso, porque ele não só insinuou que o Ail é uma pessoa incapaz de passar na faculdade como si próprio, como ele também acendeu totalmente o sentimento de rivalidade que o Ail tem com ele, gente. Ele fez isso, gente, eu fiquei sem palavras. Eu pensei na hora que daria muita merda, gente, porque eu lembrei na hora da rivalidade que acontece entre eles ali, e eu só falei assim, fudeu, mas fudeu foi muito, gente. E aí, como se não bastasse, você completamente intenso com toda a questão da decisão do T, a Nadão Bangkok me coloca uma cena, gente, surreal. Eu acho que o T, ele demonstrou ser uma pessoa muito forte nessa cena, gente, porque essa cena foi avassaladora. É a palavra que eu defino essa cena, gente, porque na hora que ele chega ali no restaurante, a mãe dele fez ali um evento grátis, né, pra comemorar o filho na faculdade, tá dando comida grátis pra todo mundo. A mãe dele, toda orgulhosa dele, todo mundo ali parabeniza o T por ele ter entrado na faculdade e tal. Por mais abatido, por mais destruído que o T estava nesse momento, ele se força a engolir tudo. Mas aí, quando a Tarnia apareceu, ferrou tudo, gente. Aí que o T não conseguiu se segurar mesmo, até porque, gente, o Ail que mandou mensagem pra Tarnia pra perguntar o que aconteceu com o T, porque o Ail recebe a ligação falando que ele foi chamado pra poder fazer a inscrição na faculdade, né, gente? E aí, ele fica todo feliz ali, liga pra mãe dele, vibra e muito, né? E aí quando os amigos dele perguntam quem desistiu, né, e vê que o T não está respondendo, que o T sumiu ali, que ele não está respondendo, o Ail manda mensagem pra Tarnia, né, gente? E aí a Tarnia vai até o restaurante. A Tarnia, ela começa a tentar descobrir o que aconteceu, né? Ela pega o celular e fica mandando mensagem para o T, porque a Tarnia é a melhor amiga dele, né, gente? Ela conhece bem o T, e mesmo o T tentando esconder tudo ali, da Tarnia ele não conseguiu, entendeu? E a mesma coisa se o Ail tivesse ali, gente. A Tarnia, ela vai mandando mensagem no celular aí, e aí quando ela manda mensagem se ele desistiu da vaga dele para dar para o Ail, o T, ele dá um olhar, gente, e a Tarnia percebe na hora, né, e dele também interfere. Ela basicamente insinua que o T e a Tarnia são namorados, né, gente, e a Tarnia rapidamente levanta e fala que eles não são namorados, e aí a mãe do T fica até sem palavras, né, gente, o T fala que ele tá cansado, ele sai andando ali, a Tarnia vai atrás dele, e a mãe dele até pede desculpas ali pros convidados, né, gente. E essa, gente, é que na hora que os dois estão ali sozinhos, o T pergunta pra Tarnia por que ele fez isso, né, por que ele fez a mãe dele ser humilhada dessa maneira, né, gente. E a Tarnia, tipo, ela tá cagando, entendeu? Ela não tá se importando, ela só quer saber se o T realmente desistiu da vaga dele para o Ail, gente. Uma coisa que a Tarnia fala aqui que eu acho que penetrou com muita força na mente do T é que ela fala que tudo bem o T machucar ela, mas as atitudes dele tá fazendo ele machucar a si próprio, gente. Toda essa confusão que ele tá sentindo ali faz ele machucar a si mesmo, gente. E o que ele fez é surreal, guys. Eu não consigo nem imaginar isso, sabe? É um amor que ele tem ali pelo Ail que ultrapassou tudo, gente. Tudo. Nesse momento eles estão gritando ali, eles estão falando alto, e aí a mãe dele escutou, o irmão dele também tá desaba ali, né? E ele fala que sim, que ele desistiu da faculdade dele para o amigo dele. Ele fala que se o amigo dele não ia conseguir entrar se ele não fizesse isso, né, gente? Então a gente vê que aos olhos do T, ele sente que o Ail seria incapaz de entrar na faculdade, digamos assim. No entanto, porém, todavia, pode ser também que o T pense que o Ail tá muito abalado psicologicamente, né, gente? Também que o T machucou ele demais, culpado, né, por ele fazer o Ail se sentir dessa maneira, gente, por ele ter destruído o psicológico do Ail, né, gente?
gente? Muito intensa essa cena mesmo. Eu simplesmente quero aplaudir o irmão do T, gente, porque ele deu o abraço que o T tava precisando, sabe? Ele deu os ombros ali para o T chorar. O irmão dele, nesse momento, ele não condenou a atitude do T, diferentemente da mãe dele, gente. Fez com que o T se sentisse pior do que ele já estava. E tudo bem, gente, a mãe dele tava muito nervosa, mas ela fala a pior coisa que ela poderia falar, é que ela fala pro T porque ele não pode ser igual ao irmão dele, gente. E o T desaba ainda mais, entendeu, gente? Mas eu quero aqui enaltecer o irmão do T. Ele é um excelente irmão. Ele fez ali o que o T precisava, entendeu, gente? Ele só precisava de um abraço, ele só precisava de um ombro ali, pra ele poder desabar, pra ele poder chorar ali, pra ele poder extravasar tudo que ele tá sentindo, né, gente? E o irmão dele tava ali, e o T faz isso, gente. Ele abraça o irmão dele de volta e chora ali nos ombros do irmão dele. O irmão dele simplesmente calado, só passando ali a mão no cabelo dele, mostrando pra ele que ele não está sozinho, gente. Mostrando pra ele que ele não julga a decisão do T. O T precisava muito desse abraço, e eu acredito sim que esse abraço acalmou o T, gente. Depois que o T se acalma ali, né, gente, que o irmão dele consegue acalmar ele e tal, né, a gente vê que o irmão do T é um ótimo irmão pra tudo, inclusive, né, aí que as coisas começam a tomar um rumo ainda mais desesperador, né, gente, porque simplesmente o Will entendeu essa atitude do T como uma ofensa, gente, como um ferimento ao próprio orgulho. Basicamente, o Will pensou que o T acha que ele é burro, digamos assim, que ele não é capaz de passar na faculdade por si próprio, gente. Ele está completamente destruído, gente, ele não tem psicológico para lidar com isso tudo, então ele começa a chorar ali intensamente, ele tira foto ali das coisas, né, dos materiais de estudo dele e tal, postam no Instagram, né, gente, falando que ele tomou a decisão dele, que ele espera que as pessoas entendam, só que aí o Will começa a postar nos stories dele também, né, gente, ele basicamente vai postando indireta de que o T tomou a decisão errada e que ele não gostou nem um pouquinho da decisão do T e que ele encarou ela como ofensa, né, gente. Quando o T percebe que o Will tá se sentindo dessa maneira, aí que ele desaba mesmo, gente, porque ele sente como que ele fez foi em vão, gente. E aí ele começa a mandar indireta para o T também. Ele basicamente manda uma foto ali que fala que tem pessoas idiotas que não vê a boa ação das outras, né, gente? E ali que dá a entender para o T que ele não vai aceitar a vaga do T, gente, que ele vai fazer o exame de admissão, que ele vai entrar na faculdade pelo próprio esforço, gente. E aí nesse momento o T desaba completamente, né? Ele tá completamente exausto, completamente cansado, completamente destruído, completamente esgotado psicologicamente, mas acima de tudo ele tá com um sentimento de ingratidão por parte do Will, gente. Ele tá com um sentimento de que a decisão mais difícil que ele tomou na vida dele foi em vão, gente, que ele desistiu de tudo à toa. E aí quando ele vai olhando ali para as coisas em volta, né, que é o material de estudo dele, que é os presentes que a mãe dele deu, que é o dinheiro que o irmão dele deu ali para ele pagar um semestre na faculdade, entendeu, gente? Assim que aí o T desaba mesmo, aí ele chora e muito. O episódio termina com ele chorando, né, gente? Curiosidade pra você, gente, que a gente teve o react do BK e do PP assistindo o episódio, né, gente? E o BK também chorou intensamente assistindo o episódio, gente. Então, assim, BK representando todos nós, chorando rios e rios e rios, gente. Não sei quantos oceanos Atlânticos a gente chorou nesse episódio, gente. Eu suponho aí que seja pelo menos uns 400 milhões de oceano Atlântico, gente, porque o que foi esse episódio, gente? Eu chorei, eu não conseguia parar de chorar. Eu estava exatamente como o T, gente. Eu estava chorando horrores, gente. E pra fazer essa review, eu assisti o episódio 5 vezes, gente. Então imagina o Kennedy chorando nas 5 vezes que ele assistiu esse episódio, gente. Mas foi destruidor, foi avassalador, mas acima de tudo, gente, ele foi o melhor episódio da série. Ele foi o melhor episódio da série e ele foi um episódio perfeito. Mesmo que ele esteja muito triste, mesmo que ele esteja de acabar com o nosso coração, a gente não deve tirar a qualidade da série, gente. Não só se tornou o melhor Boys Love já feito até o momento, como esse é o melhor episódio que eu já vi em um Boys Love, gente. E sim, ele é o melhor episódio de Ator de Sunset About You. Ele é perfeito, cara. Do começo ao fim, ele é perfeito. E com isso o episódio termina, né, gente? Essa review termina também, gente. Sinceramente, foi a review mais difícil que eu já fiz na história desse canal. O que essa série está fazendo, gente, é surreal. Surreal é a palavra que descreve todo esse Boys Love, né, gente? Avassalador também. Eu estou completamente destruído, completamente arrasado. Pessoal, agora eu irei comentar a prévia do episódio 5, que a gente teve acesso a legendas dela. Dentro dela eu vou teorizar um pouquinho sobre o final da série, maravilha? Mas pra você que não gosta de spoilers, eu aconselho você já deixar o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito e pode fechar o vídeo. Um beijão. Pra você que ficou comigo, bora comentar a prévia do episódio 5 e finale de Ator de Sunset About You. Vamos lá.
Eu vou abrir a prévia falando, gente, que ela me tranquilizou, porque eu acho que morte não vai estar mais presente em Ator de Sunset About. Ou seja, gente, as teorias de que o Aiu ia morrer, eu acredito que não vai acontecer mais. Primeiro porque a prévia não deu nenhum indício ali, nenhum foreshadowing, nada de que faria com que o Aiu morresse. E também, gente, o diretor, que é o P-Boss, ele tranquilizou os fãs. Ele falou pra gente que a gente sabe que a gente tá muito bravo com ele por esse episódio 4, né, de tão triste que foi, mas ao mesmo tempo ele falou pra gente esperar o episódio 5 com um sorriso no rosto. Ele realmente implorou. A gente foi tão fofinho ele falar, gente, por favor, espera o episódio 5, espera o episódio 5, vocês vão sorrir, eu prometo, tá, gente? Ai, foi maravilhoso, né? O P-Boss é ótimo. E a prévia desse episódio mostrou que parece que ocorreu sim um afastamento entre o T e o Aiu, né, com toda a decisão do T ali, né, gente? E outra coisa também é que aqui o Aiu se aproximou do Bass, gente. Basicamente a prévia mostra o Aiu se tornando namorado, quase isso, do Bass, ok, gente? Eu tô com uma colinha aqui pra gente falar o que o Aiu fala na prévia e a gente vai interpretar sobre as coisas que ele falou, ok? Então tá, o que ele fala, gente, é o seguinte: o Aiu Bass é uma pessoa que sempre fica ao seu lado e que sempre acredita e apoia ele, e que ele quer sempre ficar ao lado do Bass. Basicamente, o Aiu pediu o Bass em namoro, né? A cena cortou antes, mas eu acredito sim que o Aiu vai pedir o Bass em namoro e ele faz isso na frente do T, gente. Algumas pessoas estão interpretando que o Aiu simplesmente pode ter combinado com o Bass pra fazer com que o T sinta ciúmes e aí pra ver se o T vai querer ficar com ele ou não, né, gente? Tentar ali em questão dos ciúmes. Pode ser que seja isso? Pode ser. Mas eu acredito que não, gente. Eu acredito que o Aiu simplesmente tá tentando seguir em frente, né? E a gente não pode esquecer que ele tinha um crush ali no Bass. Assim, vai ser triste pro Bass ele ter ali o Aiu momentaneamente, mas depois o Aiu ficar com o T, sim, vai deixar o Bass triste. Mas é o que eu falei pra vocês, né, gente? A Tarn e o Bass, infelizmente, eles foram arrastados por essa tsunami de emoções que existe entre o T e o Aiu, né, gente? E que sim, eu acredito sim que o Bass vai sair machucado, gente, porque parece que o Bass vai ficar muito feliz quando o Aiu querer ser o namorado dele, né? A gente vê os dois andando de mãos dadas juntos, mas depois o Aiu simplesmente larga a mão do Bass e o Bass fica olhando pra ele com uma cara completamente surpresa, né, gente? Uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês, gente, é que na hora que o Aiu tá falando que ele quer ficar ao lado do Bass e tal, o T tá vendo a cena, gente, e o T faz uma cara completamente abatida, completamente triste. Nesse momento aqui, ele vê de vez que o Aiu tá começando a seguir em frente, gente. O T vai atrás dele, gente. Então, assim, na minha opinião, o Bass não vai terminar com o Aiu, gente. Eu acho que o Aiu e o T vão terminar juntos, gente, que eles vão se resolver. Por que você acha isso, Kennedy? Seguinte, pessoal, a Nadão Bangkok, ela é ousada, né? A gente vê que ela é uma produtora bem ousada, mas eu acredito que ela não é doida, gente. Ela não é maluca de uma série que as fãs conquistaram pro chip delas, fazer com que o chip não termine juntos, gente. Eles viram ali que é muito rentável fazer uma série só para o BK e o PP. As fãs basicamente imploraram para a Nadão, ela conquistaram ali da Nadão a série deles, né, gente? Então, comercialmente falando, gente, não seria interessante para a Nadão fazer com que o BK e o PP terminem separados, né, gente? Ou seja, separar o Aiu do T para o Aiu ficar com o Bass. Eu não acho que isso vai acontecer. Isso vai acontecer momentaneamente no episódio, né? Provavelmente vai ser um episódio muito longo, né? Os episódios de Ator de Sunset About bate ali 1h30, talvez esse episódio final aí tenha até 2 horas, né? Se Deus quiser. Tomara que seja um episódio bem longo mesmo, né? Porque é o último episódio. Mas eu acredito que o T termina com o Aiu sim, né, gente? Outra coisa também, gente, é que os episódios de Ator de Sunset About, eles são vendidos internacionalmente, né, gente? Os fãs internacionais tá tendo que pagar, e não é barato, para poder alugar o episódio, gente. Sacanagem por parte da Nadão fazer com que o chip oficial não terminem juntos, gente. Fazer isso uma vez, ok. 2 vezes é tiro no próprio pé, gente. As fãs vão ficar pé da vida com a Nadal, gente, mas os fãs internacionais, a maioria também, vão ficar pé da vida com a Nadão, gente. E aí as pessoas vão ficar com o pé atrás em relação a Nadão. Porque por mais que eles estejam entregando uma série impecável, né, uma série perfeita ali, gente, a gente vai ficar com o pé atrás dela, porque parece que a Nadal sempre vai querer final triste para BKPP, entendeu, gente? Pensando comercialmente, não tem nenhuma vantagem deles fazerem o chip terminar separados, ok, pessoal? Pensando na história, Kennedy, faz sentido o Aiu ficar com o Bass, gente? Faz sentido, né, gente? Mas eu confesso pra vocês que eu não quero. E faz sentido também o Aiu ficar com o T, gente? Faz. Então a gente fica naquilo, né, gente? Faz sentido ele ficar com o Bass, mas também faz sentido ele ficar com o T. Resta saber qual caminho a Nadão Bangkok decidiu seguir, né, gente? Na minha opinião, ela vai escolher o caminho do T terminar com o Aiu, ok? Vão dar endgame, né? É o que eu espero, né? Você está ansioso para o final de Ator de Sunset About You? Não está? Comenta a sua opinião aqui pra mim. O que você achou desse episódio? Comenta aqui pra mim, gente. Eu novamente falo pra vocês 3 palavras para definir esse episódio: árduo, avassalador
E perfeito, gente. Incrível, impecável. Mais um episódio de brilhar os olhos. Mais um episódio perfeito para uma série perfeita, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like na descrição do vídeo e do canal. As redes sociais que se encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no canal dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Pessoal, por favor, dá o like e compartilha muito, porque os vídeos da Toy de Sunset About, eles exigem tudo de mim, gente. Tá sendo muito difícil fazer esses vídeos, gente. Não confesso pra vocês que essa série tá me dando um trabalho extraordinário na hora de montar o review, sabe? Em questão ali de todas as reviews que eu já fiz dessa série é o mais difícil de fazer. Na verdade, gente, a dificuldade pra fazer o review de A Toy de Sunset About tá no nível de todo o trabalho que eu tenho na hora que eu faço os vídeos da novel pra vocês, gente, pra vocês verem o como que é intenso essa série, né? Então valoriza o meu trabalho aí, deixa o seu like e compartilha o vídeo, ok, meus amores? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, um beijão!